No nosso último encontro, eu estava falando com vocês desse assunto aqui. Deduzi a equação para vocês, mostrei como é que virou. Vamos relembrar isso aqui, ó. Regra da mão direita, vamos lá? Como é que é isso? Força, campo, velocidade ou corrente. Força, campo, velocidade ou corrente. Correto? Então, para a gente dar um passo, deixa eu falar de uma aplicação legal para a força magnética. É o que nós chamamos de motores elétricos. Olha que interessante. A corrente está entrando por aqui. Ela passa aqui, ó. Olha que legal. A corrente está passando. O campo magnético está para a direita. Campo, corrente, força. Nessa parte aqui da espira, surge uma força para baixo. Do outro lado, surge uma força para cima, que é o que nós chamamos de binário. Você vai lembrar que o momento do binário é o produto da força pela distância. Então, isso faz a bobina girar. Poxa, se faz girar, é o que eu quero. Vamos dar logo uma variação de um fluxo magnético, surgimento de uma corrente induzida. Então, o surgimento da força magnética nessa situação é o que faz um motor girar. Quanto mais enrolamento tiver aqui, maior é o meu torque, maior é a minha capacidade de giro, mais potente é o meu motor. Olha só, quando nós estudamos força magnética, qual caso, Ana Laura? Aqui? No desenho anterior? Aqui? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, ó. Vem comigo. Não ficou legal, não. O campo está indo para lá, a corrente está subindo e a força magnética vem para baixo. Conseguiu visualizar, Ana Laura? Campo, corrente, força. E do outro lado, campo, só que a corrente agora está para baixo, parece uma força para cima. Campo, corrente, força, e do outro lado aparece uma força para cima. Moral da história, ele gira. O negócio vai fazer isso aqui, ó. Essa capacidade de giro é o que nós chamamos de momento do binário. Momento de quem? Do binário. Ajudou, Ana Laura? As mensagens estão demorando a aparecer. Olha só. Então, vem comigo aqui. Não, vou precisar da câmera para poder explicar o que nós vamos falar agora. Nós falamos que carga na presença de campo fica sujeito a uma força, correto? Carga na presença de campo fica sujeito a uma força. Então, eu vou fazer uma pergunta, ver se você compreende o que eu vou falar. Se carga na presença de campo fica sujeito a uma força, corrente na presença de campo fica sujeito a uma força. No começo do curso de eletromag, eu falei para vocês que corrente elétrica gera campo magnético. Como é que é? Corrente elétrica gera campo magnético. Lembra disso? Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Olha o que está acontecendo aqui. Olha para a corrente... Selecionei a cor errada. Olha para a corrente I1. Ela é uma corrente verde. Se eu aplicar a regra da mão direita, você concorda que em cima em toda a região do espaço aqui, ó, tem campo entrando? Toda a região do espaço vai ter campo entrando? Devido à corrente verde?
Em cima do fio também. Não? Ah, então a corrente verde gera aqui à direita do fio, campo entrando. Campo entrando. Tá feio, mas eu vou limpar daqui a pouco para a gente poder discutir melhor. E do lado direito, do lado esquerdo, ele gera campo de que maneira? Saindo. Às vezes tem dia que a letra não fica bonita de jeito nenhum. Campo saindo. Ah, então aqui tem campo saindo, professor? Tem. Um xizinho aqui com bolinha para você poder lembrar. Ah, tá bom. Mas por que você está mostrando isso? O que me interessa? Me interessa aqui, ó. Vou te mostrar onde interessa para a gente. Eu quero analisar o campo gerado pela corrente 1 em cima do fio 2. Somente em cima do fio 2. Eu já te mostrei que toda a região aqui, ó, é campo entrando. A corrente 1 está gerando aqui, ó, um campo B1 entrando. Eu vou desenhar em cima do fio um campo, porque isso vai ser relevante para mim e para você. E a corrente 2 gera em cima do fio um campo? Gera. Gera um campo de que maneira? Vamos ver? Estou com o dedão em cima da corrente 2, vou levar minha mão lá no fio 1. Dedão no I2, levo minha mão lá no fio 1. Você percebe que essa corrente aqui está saindo? Que nessa região do espaço aqui, ó, todinha é campo magnético saindo? Então, aqui em cima do fio, ficou feio. Eu tenho um campo magnético B2 saindo. Toda a região à esquerda de I2 é campo magnético saindo. Mas o que vai me interessar é a região em cima do fio 1. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu sei que o campo gerado pela corrente 1 verde é M0 e 1 sobre 2πd. Eu sei que a força magnética gerada por um fio percorrido por corrente na presença de um campo é o Bill, sem óculos. Vou mudar a cor. Quem é feliz é o Bill, sem óculos. Então, como que eu vou escrever essa equação da força magnética? Eu vou escrever assim, ó. Vai surgir uma força magnética criada pelo campo 1, no fio 2, de comprimento L. Por que o ângulo aqui vai ser 90 graus? Porque o campo 1, que é o verde, está entrando e a corrente está subindo. Ó, campo entrando, corrente subindo. O ângulo, 90 graus, e está entrando perpendicular ao fio, entendeu? Sendo de 91. Então, força magnética. Quanto vale B1? Mi0
I1 sobre 2πd vezes quem? I2 vezes L. Então, a equação ficou assim, ó. Força magnética é μ0 I1 I2 vezes L sobre 2π vezes D. Essa equação feia aqui de cima, ó, deduzi ela para vocês. Mas o mais relevante, o mais importante não é saber a equação. A equação, muitas vezes, os livros, ó, a prova entrega ela para você. Uma coisa que vai perguntar para você é se os fios se atraem ou se os fios se repelem. Se há uma atração magnética entre os fios ou se há uma repulsão magnética entre os fios. Aí o aluno que não estudou a matéria quer fazer por indução, quer fazer porque ele acha que é lógico e vai pensar assim, uai, no fio 2 tem corrente elétrica, no fio 1 tem corrente elétrica, elétrons, elétron que é elétron, repele. Ah, então, vão se repelir? Cuidado, eu estou falando de repulsão magnética. Como que surge a força no fio 2? Vamos aplicar a regra da mão direita? No fio 2, eu estou falando desse fio aqui, ó. Cadê a caneta? Aqui. Eu estou falando desse fio. O campo está entrando, ó, o X verde. A corrente está subindo. De novo, campo, corrente. A força está para a esquerda. Força, campo, velocidade ou corrente. Força, campo, velocidade ou corrente. Campo, corrente, força. Vai surgir aqui uma força magnética para a esquerda. E no fio 1, veja bem, agora eu estou falando da força nesse fio. No fio 1, o campo não está saindo, olha a bolinha aqui, ó. Bolinha saindo. Campo está saindo, corrente está para cima, fio é arrastado para a direita. De novo, campo, corrente, força. Mais uma vez, campo, corrente, força. Alanzinho, então você está me falando, professor, que a força magnética nesses dois casos aqui, ó, no caso em que a corrente está tudo para cima, é de atração? É. Surge no fio uma força magnética de atração. Surge no fio uma força magnética de atração. Ah, que bacana. Então, há uma atração entre os fios. Mostra aqui para mim agora, imagina aqui, vamos pensar nesse caso aqui. Os fios agora estão um paralelo um ao outro, e uma corrente está para cima e a outra corrente está para baixo. Fala para mim, o que você acha que vai acontecer? Esses fios vão se atrair? Ou será que eles se repelem? Ou será que sempre há uma força de atração? Vamos ver? Como nós vamos fazer isso? Desenhar os campos. Começa por aí. Então, o fio 1, de corrente I1, verde, gera nessa região do espaço aqui um campo entrando, você concorda? Dedão em I1, leva a mão lá. Campo entrando. Corrente 2, gera no fio 1 um campo que? Corrente 2, gera no fio 1 um campo também entrando. Ah, professor.
Alan, sempre vai ser assim? Não. Sempre vai ser assim um jeito de fazer. Se a corrente 1 tivesse para baixo e 2 para cima, ao invés de ser campo entrando, seria campo saindo. Então, vamos lá. Vamos aplicar a regra da mão direita e vamos ver o sentido da força. Fio 2, estou no fio 2. Campo entrando, corrente para baixo, força para a direita. Campo, corrente, força. De novo. Campo, corrente, força. Então, aqui no fio 2, surge uma força magnética para a direita. E no fio 1, vamos ver? Campo entrando, corrente para cima, força para a esquerda. Campo, corrente, força. Mais uma vez, campo, corrente, força. Esse menos é para dizer que os vetores são opostos, não é isso? Então, nesse caso, ficou menor aqui, tem que ser maior. Surge uma força de repulsão. Surge uma força de repulsão. Turma, terceiro ano, vamos entender uma coisa. Todas as vezes que as correntes elétricas estiverem mesma direção, e mesmo sentido, surge no fio uma força de atração. Alan, me explica melhor. As duas correntes subindo, as duas correntes descendo, as duas correntes para a direita, as duas correntes para a esquerda, os fios vão se atrair. Todas as vezes que eu tiver mesma direção, e sentidos opostos, vai surgir no fio percorrido por corrente elétrica uma força de repulsão. Que é o que aconteceu nesse caso aqui. Uma corrente está para cima e outra para baixo, os fios se repelem. Então, a corrente para cima, uma para baixo, repele. Uma para baixo, outra para cima, repele. Um para a esquerda, outro para a direita, repele. Um para lá e outro para cá, repele. Esse é o motivo dos fios nos postes ter uma distância um pouco maior uma do outro. Porque pode acontecer de ter correntes e essas correntes gerar campo, influenciar o outro fio e surgir entre os fios força magnética de atração ou de repulsão. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei? Nesse caso aqui, ó, os fios se atraem. Alan, Oi. você pode voltar naquele que é do mesmo, tudo para cima? Eu não entendi uma coisa. Eu entendi que o de cá, o I2, a corrente está para cima, o campo está entrando e a... Quem gerou o campo no I2? Hã? Quem gerou o campo no I2? Quem gerou? A corrente, não? Qual corrente? Para cima. Não. Qual corrente? I1 ou I2? I1? Você está perguntando ou está afirmando? Vai, I1, pronto. Pronto, e é I1 mesmo. Está vendo que o campo 1 é verde? Aham. Está vendo que a corrente do I1 é verde? Sim. Então, quem gerou o campo que está fazendo força em I2 é o I1. Entendeu? Sim, o que eu não entendi é por que o campo B2 está saindo. Vamos lá, por então. que a força magnética está para a esquerda, para a direita? Lá.
Põe o dedão no sentido da corrente no I2. Pois? I2. Leva a mão lá no I1. O I2 está aqui, o I1 está aqui. A corrente está aqui, ó. Leva a mão lá. O que você está vendo aqui na sua mão? Isso aqui, eu vou virar para você perceber. Ó. O que eu estou vendo? Ah, não. Eu estava usando a regra da... Oh, tá certo. Eu estava usando aquela que tem as 3. As 3 você vai usar agora. Para força. Pois é. Eu estava usando essa para tentar achar o campo. Entendi. Entendi. Tá certo, então. Você estava usando a receita de bolo para fazer churrasco. Entendi. É. Beleza? Ficou claro? Sim, obrigado. Do nada. Agora a força, você consegue enxergar a força? Calma. Vamos lá, então? Abaixo. Ah, não, consigo. Tá certo. Para cima, o campo tá saindo e para cá, tá certo. Ó, fio 1, campo saindo, corrente para cima, força para a direita, ok? É O que eu porque eu quero faço falar... com os 3 dedos. Eu faço com os 3 assim, não com a mão toda. Tá, entendo. O que eu quero falar para vocês é que, da agora para frente, eu não vou mais preocupar com isso. Da agora para frente, se aparecer, você vai olhar para o desenho e vai ver assim, ó, uma corrente está para cima e outra está para baixo, há uma força de quê entre os fios? Repulsão. Ficou feio o vetor aqui, mas... Os fios se repelem. Só sempre, viu, gente? Só sempre. Ah, e aqui? Força de repulsão. Ah, não, mas você não desenhou os campos. Não preciso mais. Eu desenhei os campos para você poder entender como é que era a força. Agora, nós sabemos que a força de repulsão... Ah, e nesse caso, atração. Mesma direção e mesmo sentido, ó. Atração. Só sempre? Só sempre. Só sempre. Beleza, galera? Brinque com essa questão para mim, por favor. 1 minuto para vocês. Agora que apareceu as perguntas, ó. Agora que apareceu. Juliana, parece que acontece no motor elétrico. Não. É um motor elétrico. Aquilo que eu mostrei é um motor elétrico. Ana Laura, não entendi o campo dos 2 fios. Quer que volta lá, Ana Laura? Entendeu já? Conversa comigo. Nesse segundo... Esse S quer dizer o quê? Que não precisa eu voltar ou você entendeu? O Francélio me perguntou se eu olho o campo entre os 2 fios. Não, Fran. Eu olho... Deixa eu voltar lá. Eu olho o campo que o fio 1 gera no fio 2, na região onde está o fio 2. Eu olho o campo que o fio 2, a corrente 2, gera no espaço onde está o fio 1. É isso que eu olho. Aí sumiu os bate-papos de novo. Delícia. Ah, bom, quer que volte aonde? Só um minuto, Guilherme. Deixa eu acabar de explicar aqui, eu volto na questão. Olha só. A corrente I1 é a verde. Estão me vendo, né?
A corrente 1 é a verde, ela gera um campo bem na região do espaço, onde está o fio com corrente 2. A corrente 1 está subindo, ela vai gerar lá um campo entrando. A corrente 2 está descendo, ela vai gerar na região do espaço onde está I1, um campo também entrando, ó, dedão no sentido da corrente, e a mão está o quê? Entrando. E agora aplicar a equação da força, a regra da força. Ó. Fio 2, campo entrando, corrente para baixo, força para a direita. Fio 1, campo entrando, corrente para cima, força para a esquerda. Vou voltar lá no exercício e eu estou à disposição se você vai fazer alguma pergunta. Sem problema, né, Laura? Vamos lá, então? Vamos fazer? Dois condutores retos e extensos, paralelos, distanciados de 1 metro, situados no vácuo. São percorridos por corrente de 2 amperes e 5 amperes. Se 1 e 2 têm mesmo sentido, caracteriza a força nos condutores por metro de comprimento. Então, vamos lá. Força magnética é μ0 e 1 e 2 vezes L, que é o comprimento do fio, né? Sobre 2π vezes a distância dos fios. Então, vamos lá. Força magnética μ0, 4π vezes 10 a menos 7. E 1, 2 amperes. E 2, 5 amperes. Que divide 2. E qual que é a distância de um fio para o outro? 1 metro. Olha que legal, ó. 2π, 2π. Então, força magnética 4 vezes 5, 20. Ah, aqui, ó, por metro, né? Aqui tem 1 metro aqui também, ó, que é o comprimento do fio. 20 vezes 10 a menos 7 newtons. Para ser sincero, 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Agora, o que ele caracteriza? Ele quer saber seleção de atração ou repulsão. Como os fios têm mesma direção e mesmo sentido, é uma força de atração. É uma força de atração. Veja bem, Rafa. Olha só.
O que vai acontecer é força entre os fios, não entre os postes. Um poste está aqui, o outro está aqui, e entre eles tem o fio. Então, a força de atração é entre os fios, não entre os postes, entende? Letra B, invertendo o sentido de um e dobrando a intensidade, e dobrando sua intensidade. Caracteriza nova força. Então, vamos lá. Invertendo, então, em um agora está descendo, e eu estou dobrando a intensidade. Força, M0, I1, I2, L, sobre 2, πd. Se eu estou dobrando a corrente, a minha força vai dobrar, né? Você concorda? Está dobrando, só estou mexendo em cima. Então, F1, ela vai ser o dobro do valor de F. Eu vou encontrar 4 vezes 10 a menos 6. Correto? Só que tem um pequeno detalhe. Agora, a minha força não é de atração. É uma força repulsiva. Repulsão. É uma força. Como é que eu sei que é uma força de repulsão? Porque um fio tem corrente para cima e o outro fio tem corrente para onde? Para baixo. Uma força de repulsão. Todo mundo encontrou o valor? 4 vezes 10 menos 6? Está aí a resposta da nossa questão. Esse é um bom momento de vocês me fazerem perguntas. Dúvidas? Então, beleza. Então, vamos dar um avanço aqui. Estamos entrando num assunto muito relevante. Chama-se indução eletromagnética, corrente induzida e força eletromotriz induzida. Então, eu vou induzir a formação de uma corrente. Eu vou induzir a formação de uma DDP, uma diferença de potencial. Entre tantas coisas que eu podia explicar para vocês aqui no nosso curso de eletricidade, essa parte aqui, para mim, é a preferida, porque é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma barra condutora andando perpendicularmente a um campo magnético, tá vendo? Alguém está arrastando ela. Alan, quem é esse alguém? Não sei. Pode ser eu aqui, ó, uma barra, estou arrastando o campo magnético da Terra, ó, perpendicular ao campo magnético da Terra. Pode ser um ímã e um peso arrastando, pouco me importa. Para nós, pouco importa quem esteja arrastando. O que eu sei que está arrastando o meu condutor para a direita com a velocidade constante, V. Ok. Então, minha barra é arrastada para a direita. Pensa comigo. Para onde é que vai surgir no meu fio uma força elétrica nela? Digo, uma força magnética. Vamos pensar? O campo não está entrando, a velocidade da barra não está para a direita, surge no elétron uma força magnética para cima. Como é carga negativa, inverte o sentido da força. Então, vai descer elétrons e vai acumular aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, acúmulo de elétrons. Ó.
De novo, campo, velocidade da barra, no elétron, força magnética para cima. Como é carga negativa, inverte o sentido da força. Os elétrons são arrastados para baixo. Como essa barra está solta, eu estou arrastando ela no ar, na região que tem um campo magnético, aqui embaixo fica com excesso de elétrons e aqui em cima fica com ausência de elétrons. Ué, então, polarizou a barra? Sim. Formou um polo positivo em cima e formou um polo negativo embaixo. Formou o quê? Um polo positivo em cima e um polo negativo embaixo. Eita! Então, surge nesse elétron também uma força de natureza elétrica. Ah, meu Deus! Então, se tem um polo positivo em cima, um polo negativo embaixo, surge um campo elétrico e surge uma força elétrica? Surge. Alain, então, você está me falando que nesse elétron, depois de um tempo, surge nele uma força de natureza elétrica e uma força de natureza magnética? Surge sim. Com o tempo, a força de natureza elétrica se iguala à força de natureza magnética. Feliz é quem estuda. Força magnética, feliz é quem vê bem sem óculos. Você já percebeu que a carga está indo embora. Opa, Alain, então você está me falando que o que está acontecendo ali não está dependendo do elétron? Não está. Olha que louco. 191. Sobrou meu campo elétrico é igual ao produto da minha velocidade pelo meu campo magnético. Mas o campo elétrico que surge aqui dentro não é um céu? É uma placa positiva, uma placa negativa. E lá do campo elétrico uniforme, nós sabemos que ED é igual a U, é de U, lembra disso? Olha que interessante. A distância da placa positiva e a placa negativa é o comprimento da barra. E essa DDP, por ser uma DDP induzida, eu vou chamar de E minúsculo. Então, o meu campo eletromagnético é igual à minha fé induzida sobre o comprimento do meu fio. Então, aqui eu substituo fé induzida pelo comprimento do fio, igual a campo vezes velocidade. Então, minha fé induzida vai ser legião da boa vontade. Olha que bacana. Alan, você está me falando que quando eu arrasto uma barra condutora na presença de um campo magnético, eu faço surgir nessa barra o quê? Uma DDP, uma voltagem, uma diferença de potencial. E essa DDP, essa voltagem é calculada dessa maneira. Ó. Ela depende do comprimento do fio, do campo magnético e da velocidade que é arrastada. E a unidade da FEM é volts. E isso é uma força eletromotriz induzida. Olha aí, pessoal. Acabou. Por hoje é só. Voltamos quinta-feira discutindo mais sobre esse assunto. Pessoal, obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Obrigado por tudo. Até mais, Ítalo. Já tá aí, garotinho. Forte, caloroso e distante abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, professor. Tchau, meninos. Tchau. Deus. Tchau, Ítalo. Valeu. Tchau, 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 tchau.